pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Laranja Mecânica. Bom, antes de mais nada eu queria dizer que tá rolando um sorteio de um exemplar igualzinho a esse, que é a edição de 50 anos, publicada pela editora Aleph. Eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês se vocês quiserem participar, tá super fácil e também tem chances extras, então tá bem bacana. E também dizer que tem a resenha escrita lá no blog já. Eu já comentei com vocês antes, mas minhas resenhas escritas são um pouco melhores do que as em vídeo, porque dá pra detalhar mais, dá pra mostrar fotos, então também na resenha tem fotos dessa edição. Enfim, eu vou deixar o link também pra resenha escrita ali embaixo. Bom, esse livro conta a história de Alex, que faz parte de uma gangue de delinquentes, jovens delinquentes. E Alex, ele passa suas noites cometendo crimes como vandalismo, roubo, estupro, junto de seus amigos, né, dessa gangue, que é o Tosco, o George e o Pete. Tosco, o próprio nome já diz, né, como ele deve ser, que é super tosco e ele é o mais, assim, agressivo dos quatro. Então, eles ficam ali em todas as noites cometendo esses crimes, em busca de dinheiro, de diversão, por pura maldade mesmo. E a violência que eles cometem é assim, de uma maneira muito fria, e eles não estão nem aí mesmo, só estão fazendo aquilo por diversão e pra conseguir um pouco mais de dinheiro com o que ele conseguir ali. O livro ele começa narrando algumas dessas violências desses quatro meninos, né, desses quatro jovens, porque o Alex aqui ele tem 15 anos, então ele é bem jovem mesmo. Os outros são um pouco mais velhos, mas o Alex é bem novo. E começa narrando como que é a noite deles, né, porque durante o dia eles estão na escola ou faltando na escola, e durante a noite eles saem, né, pra cometer esses crimes. Então eles decidem assaltar uma casa de uma senhora que vive com seus gatos, ela mora sozinha. Enfim, pra eles aquilo lá é muito bom, porque além da casa tem artigos muito valiosos, né, pra eles, ainda é uma senhora que vive ali, então pra eles é um ótimo lugar pra assaltar. Só que acaba que a senhora, ela percebe que tem alguma coisa de errado e chama a polícia a tempo. Os amigos do Alex acabam traindo ele, deixando ele pra trás. Então acontece que o Alex aqui, ele é preso. E depois de ser preso, ele é condenado, então ele passa algum tempo na prisão. E logo depois ele tem contato com uma nova técnica chamada Ludovico. Ele se torna uma cobaia dessa técnica que ainda está em experimentação. E essa técnica é como se fosse um tratamento de choque, em que o indivíduo ele é submetido a sessões de filmes com muita violência, de ultraviolência, associado também a injeções de uma substância que dá ao indivíduo a sensação de mal-estar extremo, de náuseas, enfim, é uma sensação física muito ruim para o indivíduo, e que invariavelmente vai ser ali associado a essas cenas de violência que ele vai presenciar nas sessões de cinema, né? Então aqui acontece que há uma reforma do indivíduo e ele passa, depois dessas 2 semanas, todo dia, né, assistindo esses filmes e, né, recebendo essa substância pelo sangue, o indivíduo ele passa a meio que odiar cenas de violência, então ele não suporta, né? Na verdade não é que ele odeie, na cabeça dele ele tá nem aí, porque ele é um criminoso, mas por fora ele faz de tudo pra evitar cenas de violência ou pra pensar até em cometer violência, para que aquela sensação física esteja afastada dele e ele não venha a senti-la de novo. Então aqui essa terapia é como se fosse uma reforma do indivíduo, só que o indivíduo, ele na verdade, ele não tem como escolher se ele quer ou não fazer tal coisa, porque ele sempre estará refém de suas próprias sensações físicas, então ele sempre vai tentar evitar, mesmo querendo ou não. Bom, o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte mostra pro leitor como que é essa sociedade criada pelo autor e como que é a vida daqueles jovens delinquentes, o que eles fazem. Então na primeira parte tem bastante cenas de violência. Já na segunda parte mostra como que é
a prisão, né, dali daquela sociedade. O Alex está inserido nessa prisão e também mostra como que é o conhecimento dele do tratamento Ludovico e a passagem dele por esse tratamento. Já na terceira parte, aí o Alex já é reinserido, né, na sociedade, depois desse tratamento. Ele acaba conseguindo a sua liberdade, porque ele aceitou ser cobaia dessa nova experiência. Então ele é reinserido, ele sai da prisão ou do tratamento, né? E aqui a gente percebe como que é a vida do indivíduo pós-tratamento Ludovico. É aqui que tá a grande crítica, né? Bom, essa obra, ela tem uma linguagem muito peculiar. O autor, ele criou uma língua chamada Nadsat, que significa adolescente, que é usada pelos adolescentes. Então, como a narrativa é em primeira pessoa, narrada pelo Alex, então a gente tem o contato com essa linguagem diferente. É uma linguagem que mistura o inglês com o russo, e na tradução eu acho que agora mistura inglês, português e russo. Já falo um pouquinho sobre a tradução. Então, essa linguagem, na verdade, pode ser um empecilho no começo da leitura, mas isso é proposital. Porque apesar de ter muitas palavras que a gente desconhece, o autor, ele criou essas palavras desconhecidas por um motivo, e esse motivo é causar um estranhamento no leitor. Então, isso faz parte do que ele quer transmitir aqui no livro, porque ele quer transmitir uma sensação causada pelo tratamento, né, por esse tratamento Ludovico, que seja estranho, seja bizarro, seja diferente, entendeu? E essa linguagem corrobora isso. Eu não sabia disso, então eu comecei a ler consultando, né, o glossário, porque essa edição tem o glossário Nadsat. Mas eu indico para quem for começar a ler esse livro, né, depois de ver esse vídeo, que não consulte, ou que só consulte algumas palavras que realmente não entendeu, porque as palavras aqui o autor faz com que elas sejam encaixadas no contexto, então dá pra entender pelo contexto, ou ele repete depois, o Alex ele repete, fazendo, ou seja, isso, entendeu? Então não é uma coisa que prejudique inteiramente a leitura pra pessoa que tá lendo. Bom, a tradução é uma coisa bem, assim, complicada, né, você ver a tradução, que existe tradução, principalmente numa obra em que a linguagem importa. E eu gostei dessa edição porque eles têm uma nota aqui no começo sobre a tradução, e é difícil você ver uma edição que apresente isso sobre a obra, entendeu? Porque aqui eles explicam quais foram os pontos mais importantes que eles tomaram na hora de traduzir. E isso é legal porque dá pra você entender mais esse processo de tradução do livro. Bom, esse livro ele é repleto de críticas, principalmente contra a sociedade. Algumas explícitas, outras implícitas, e eu tenho certeza que muitas aqui eu deixei passar. Mas uma que é bem explícita, assim, e que tá inserida na segunda parte do livro, é quanto ao sistema carcerário e a superlotação dos presídios, né? Aqui você tem que o Alex, ele é inserido num lugar que é hostil e que, sabe, de maneira alguma ajuda aquele ser humano a ser, sei lá, reformado ou não cometer mais crimes. Pelo contrário, eles saem daquela prisão querendo cometer mais crimes, mais odiosos, enfim. Então é uma crítica muito grande que é muito atual, se você for ver. Também tem uma coisa que é muito bacana, que é a de você ver o ponto de vista daquele criminoso, da pessoa que ainda não foi formada, ou que já deveria ter sido formada e não foi. Porque aqui a gente fica com dó do Alex, por tudo que ele passa, mesmo ele sendo violento e sendo cruel, sabe? A gente passa por uma sensação de que a gente tá com dó do personagem, a gente não queria que ele passasse por tudo aquilo. Pode ser por um pouco daquilo, mas não por tudo, sabe? É muito bruto o que acontece com ele. Aqui a gente também tem um ponto muito bacana, que seria da adolescência, né? Do indivíduo e da sua formação. Porque os pais do Alex são muito assim, sabe? Deixa ele fazer o que ele quiser, não tem aquele cuidado com a educação do filho. E a gente percebe que ele é muito novo e que ele deveria estar aprendendo muita coisa, principalmente coisas contrárias à violência, e que ele não recebe. Então a gente percebe essa crítica também aqui inserida no livro. E por fim, a crítica maior do livro, assim, seria quanto ao livre-arbítrio, né? Que o autor mesmo, depois dos textos que tem aqui dele, porque tem vários textos do autor aqui nessa edição,
ele diz que é o que ele queria realmente passar, sobre o livre-arbítrio, a importância de nós termos as nossas próprias, o direito de escolha, né? Porque nós aprendemos com aquilo que nós escolhemos, seja algo que se torne benéfico ou não, ou pelos nossos próprios erros. Mas se a gente for submetido a uma escolha que nós não fizemos e que dê errado, não surge o mesmo efeito, sabe? Nós aprendemos com nossas quedas e com nossas próprias quedas. Quem nós somos sem nossas escolhas, né? Indivíduos totalmente desumanizados, sabe? Sem personalidade. Então, ele põe isso muito em pauta e é muito bacana. Principalmente através do tratamento Ludovico, que é quando o Alex perde o seu direito de escolha, né? E aqui o título é a coisa mais bacana do livro, assim, pra resumir isso que ele quis passar, né? Porque laranja mecânica é meio que o casamento forçado, né? A junção forçada de um organismo doce com vida com algo frio e morto, que seria um mecanismo, né? Algo, né, mecânico. Então nós percebemos que aqui é o casamento do Alex como ser humano com um tratamento que retira a sua humanidade, né? Então é muito bacana. O autor, ele conheceu essa expressão, acho que no período da Segunda Guerra Mundial, porque ele serviu o exército, né, na Segunda Guerra Mundial, e ele ouviu num pub londrino, não, da Inglaterra, não sei se é Londrina, e ele meio que guardou essa alegoria, né, porque na verdade é uma alegoria, Laranja Mecânica. E ele só foi usar em 1961 quando ele escreveu o livro e que ele disse que era o único título cabível, assim, pra história, que é perfeito pra história, né? Bom, eu estava com certo receio de ler esse livro no começo por conta das cenas de violência, né? Esse livro é muito conhecido pela sua adaptação cinematográfica dirigida pelo Kubrick. E eu tentei assistir há 5 anos atrás, mas eu não consegui, porque eu também não sabia muito sobre o que era. Eu percebi que tinha muita coisa de violência, eu, né, barrei isso, porque eu odeio violência. Então, por odiar a violência, eu fiquei com muito medo de ler, mas em nenhum momento isso me incomodou, sabe? Pelo contrário, eu acho que era super necessário ele ter narrado essas violências, ponto de vista desses jovens na primeira parte. Então é muito bacana isso, porque eu não me senti prejudicada, pelo contrário, isso faz parte e eu creio que a pessoa deva passar por isso. E não é nada muito visual também, o filme é muito mais visual, pelo que dizem, então muito tranquilo isso. Bom, os personagens são muito bem construídos e aqui nada do que é apresentado deles, sabe, não ajuda pra construir a história, enfim. A construção dos personagens é de tal forma que faça com que a crítica do autor seja ainda mais intensa. Então é muito bacana isso, porque, sabe, ele teve esse cuidado e a gente percebe isso, fica claro. Bom, e sobre essa edição aqui, né, ela é muito bonita e muito bem feita. Eu creio que ela seja, assim, completa pra quem gosta da história, pra quem quer ter uma imersão completa nessa história, porque além da obra, ela apresenta extras que tem, por exemplo, a visão do autor, que eu acho muito importante. E também tem o glossário, tem um pouquinho sobre o autor, sobre o livro. Então é muito bacana, tem até entrevista com o autor. Eu gostei bastante e essa edição é lindíssima. Ah, e dizendo sobre as distopias, né? Esse livro faz parte daqueles 4 livros clássicos distópicos, que é 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e ele, né? Eu não li ainda 1984, mas os outros 3 eu li. E eu creio que cada um é muito diferente um do outro, e isso é muito bacana, porque é de mesmo gênero, né, e contém críticas fortíssimas. E eu creio que a leitura desses 4 vai proporcionar ao leitor coisas, assim, muito bacanas de serem lidas, porque são críticas que a gente não para pra pensar e que esses autores forçam isso na nossa cabeça de uma maneira muito surpreendente, assim, eu gosto bastante, eu sou fã desse gênero. Bom, o livro, ele é capa dura, tá? Ele tem essa jacket muito bonita, ou luva, como preferirem. Eu li sem a jacket porque eu tenho medo de danificá-la. E aqui tem essa capa muito bonita. Todos os detalhes do livro são em laranja, tá? Muito legal isso. Aqui tem uma laranja mecânica, 1962, que é quando foi publicado, e 2012, que é quando... Bom, então é isso, pessoal. Não deixem de participar do sorteio, né, que tá rolando. Eu vou deixar os links aqui embaixo, enfim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deem um like pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo na tela agora mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!